Fala galera, e no Internacional eu quero destacar aqui uma ideia que começa a ser trabalhada nos bastidores para estender o contrato de Alan Patrick com o Colorado. Inclusive, o próprio jogador revelou isso, revelou este desejo numa entrevista para o ex-atacante Rafael Sobis, um grande ídolo da torcida colorada. Também nesse conteúdo eu quero falar aqui sobre o volante Fernando, uma entrevista exclusiva para o GE. Globo, em que ele citou uma diferença que, segundo ele, é importante em relação ao trabalho de Eduardo Cudê com o de Roger Machado a partir da metade ainda de 2024. Tudo você confere a partir de agora aqui no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, joinha bacana para o conteúdo sobre viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Muito importante que você faça isso, até para a gente atingir aqui um maior número de pessoas, tá certo? Bom, vamos lá então. O meia Alan Patrick, ele revelou aí numa entrevista para o ex-atacante colorado Rafael Sobis, no programa 4D Esportes, aqui no canal do YouTube 4D TV, que tem aí uma ideia de estender o seu contrato com o Internacional. Até o Inter já avalia um projeto em relação à permanência do jogador por mais tempo no estádio Beira-Rio. Vale lembrar que o atual contrato vai até dezembro de 2026. E nós temos aí, neste momento, uma ideia da direção de estender, quem sabe, até 2028, pode ser até 2029. Isso é muito bem visto pelo presidente Alessandro Barcelos e também pelos pares de diretoria, que o Alan Patrick, até por ser uma grande referência técnica do clube, por ele ser um líder do vestiário, que a sua permanência ela venha com mais tempo, inclusive para que ele siga ajudando bastante o Internacional. Então, é um desejo mútuo de ambas as partes. O Inter quer que Alan Patrick fique por mais tempo no Beira-Rio, o próprio jogador também deseja isso, então as partes em breve devem, inclusive, chegar a um denominador comum e o Alan Patrick permanecer, quem sabe, até 2028 no estádio Beira-Rio. Bom, agora eu quero destacar aqui uma entrevista que deu o volante Fernando para o GE. Globo por meu amigo, meu parceiro Tomás Rames, em que ele citou uma diferença entre o trabalho do técnico Eduardo Cudê, que foi demitido em julho do ano passado, para a chegada do Roger Machado. Segundo o Fernando, são grandes treinadores, têm aí suas filosofias e maneiras de trabalhar bem diferentes, mas o Fernando ressalta aspectos no Roger que ele conhece muito o Internacional, que ele conhece o seu povo, sabe o que os jogadores precisam, ele sabe lidar com a imprensa, com os jogadores e também com os torcedores, e isso ajuda bastante os atletas a desempenharem um bom futebol dentro de campo. Isso foi até revelado com mais ênfase pelo Fernando. E ele também, nessa entrevista, ele citou o D'Alessandro, porque o D'Alessandro também tem essa característica de saber lidar com todos os jogadores, também membros da comissão técnica, torcida, enfim, e isso acaba passando tranquilidade, principalmente o D'Alessandro, porque é um grande ídolo do torcedor colorado, que já passou aí por dificuldades no clube antes de ganhar os grandes títulos. Então esse relato do Fernando, que é uma peça fundamental para o Roger, me chamou bastante atenção. Então, muitos e muitos elogios para Roger, o Fernando, que deve ser titular, inclusive, na estreia da Libertadores contra o Bahia,
quinta-feira na Arena Fonte Nova. Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.